A Polícia Civil encerrou um inquérito envolvendo a morte do empresário Amilcar Wemuth, falecido em 29 de junho do ano passado. Várias hipóteses foram levantadas durante a investigação, que durou quase 7 meses, e ela concluiu que a morte do empresário foi por envenenamento através da substância aldicarb, mais conhecido como chumbinho. Foi uma investigação feita ao longo de meses, foi complicada por uma série de fatores, mas que ao final nós acreditamos que há indícios, há evidências da morte, lógico, do homicídio do Amilcar, e bem como também há indícios suficientes de autoria. Então, ao longo desses meses, nós tivemos muita cautela em colher depoimentos, em procurar por provas que evidenciassem a causa da morte, o motivo da morte, e em seguida a autoria. E a gente realmente acredita que, recentemente, agora com o final, com a conclusão do inquérito, todas essas questões foram resolvidas, solucionadas a contento. Assim que houve o falecimento e cogitou a possibilidade de envenenamento, uma vez que ele foi internado no hospital e ele foi constatada a possibilidade de envenenamento, algum material colhido foi encaminhado ao Instituto de Análises Forenses, que realmente confirmou que o Chico Amilcar havia sido envenenado com um pesticida conhecido por chumbinho, aldicarb. Então, a partir disso, nós começamos a investigar se nós teríamos uma situação de suicídio ou homicídio. Aí todos os depoimentos ouvidos não indicavam qualquer possibilidade de suicídio por parte da vítima, uma vez que todas as pessoas ouvidas são unânimes em afirmar que ele era uma pessoa muito ativa, uma pessoa que estava preocupada com o trabalho e que, embora enfrentasse alguns problemas de saúde recente, sempre se mostrava preocupado em voltar a trabalhar, em realizar planos. Então não havia qualquer indicativo de que ela poderia ter atentado contra a própria vida. Excluída essa possibilidade, só restou a possibilidade de homicídio. Então, nesse momento, nós começamos a colher provas de autoria, onde então foi possível identificar indícios e evidências da pessoa que teria praticado o homicídio contra o Chico Wemuth, assim conhecido. Então, tudo leva a crer, os indícios mostram de que ele foi envenenado com aldicarb, o chumbinho, poucas horas antes da entrada do Hospital Azambuja, e falecer no dia seguinte em decorrência do envenenamento sofrido. Após várias pessoas serem ouvidas e os laudos da perícia técnica recebidos, o inquérito foi enviado ao Ministério Público com o indiciamento de Sandra Maria Bernardes, companheira de Amilcar. Segundo as imagens do circuito interno do local onde o casal vivia, ela foi a única pessoa que conviveu com o empresário durante o período compreendido entre a chegada do casal em casa até o momento em que ele foi atendido no hospital. Imagens flagradas pelo circuito de segurança do condomínio onde ele morava, mostram que apenas ele e uma outra pessoa, há indícios de que apenas ele e uma outra pessoa estariam sozinhos no apartamento dele. Não há nenhum indicativo de que uma outra pessoa, um terceiro indivíduo, teve contato com eles horas que antecederam a morte. Então, as evidências mostram que, por volta da 1h30 da tarde, até o momento em que ele foi atendido, por volta das 10 horas da noite, Amilcar e a principal suspeita estiveram sozinhos no apartamento dele. A questão, uma das mais importantes, se não a mais importante, que viabilizou a identificação de autoria e praticamente, na nossa visão, elucidou o crime, foi um laudo complementar na tentativa de identificar quanto tempo esse pesticida, veneno, leva para apresentar seus primeiros efeitos na vítima, os seus efeitos de intoxicação. Os laudos apresentados mencionam que, após uma pequena dose, os efeitos já são sentidos apenas alguns minutos ou pouquíssimas horas após o consumo, a ingestão desse pesticida. Então, com base nessa informação e considerando que por um período de 8 horas aproximadamente, o Amilcar e essa outra pessoa permaneceram sozinhos, é possível identificar que ele foi envenenado nesse período de tempo. Durante o início das investigações, o vazamento de um laudo do Instituto de Análises Forenses, que indicava o envenenamento de Amilcar, chegou a atrapalhar os policiais. Porém, apesar de ser um empresário e uma pessoa pública e do vazamento desse documento, o trabalho seguiu de forma tranquila.
Isso momentaneamente atrapalhou, mas o foco principal não foi perdido. Então, qualquer informação precipitada ela atrapalha, porque ela desvia, causa um certo tumulto, mas superada essa fase, as coisas voltaram a ocorrer normalmente e nós acreditamos que com os trabalhos feitos há indício suficiente de autoria e de materialidade para que o autor possa ser denunciado pelo Ministério Público e levado então à Justiça para então decidir se essa pessoa é culpada ou não. A gente sempre frisa que o indiciamento, a gente trabalha com evidências de crime, mas a culpa da pessoa cabe à Justiça decidir. Não há qualquer evidência da participação ou evidência da possibilidade de outra pessoa ter cometido o fato.